queria, pela graça de Deus, falar uma reflexão bíblica. E o tema é: o que acontece quando Jesus entra na sua casa? O que acontece quando Jesus entra na sua casa? Casa aqui é muito amplo. Casa, lar, casa, coração. Alguma coisa acontece. Se não acontece, quem sabe ele ainda não entrou ainda. Se nada aconteceu, porque aonde ele está, sempre alguma coisa acontece. E se não acontece nada, é porque ele ou está na porta, ou ainda não foi lhe permitido entrar. Então, nós vamos meditar um pouquinho sobre o que acontece quando Jesus entra em uma casa. Eu gostaria de que você pode ficar em pé, só um versículo, Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20, vai. Apocalipse 3:20. Que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Porta de casa, porta do coração, porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo, faremos morada. A gente vai pensar sobre o que acontece, e a gente vai começar a entender se ele realmente tem ido na nossa casa, ou se ele já está na nossa casa, se ele mantém-se dentro da nossa casa. Temos alguns exemplos bíblicos. Jesus, quando entrou na casa de algumas pessoas, e as coisas mudaram. Há um texto que fala assim: fica conosco, Senhor. Cabe a nós manter Jesus como visitante, ou manter ele, transformá-lo em componente da nossa família, do nosso lar. Ele chega, mas cabe a mim e a você definir se ele fica ou se ele vai embora. Obrigado. Quando tiver oportunidade, entra de novo. Mas é importante que ele fique e habite. Ele precisa ser, na minha vida, na sua vida, um habitante que venha ter liberdade em todas as áreas da nossa vida. Casa são compartimentos, coração são compartimentos, família, trabalho, igreja, dia a dia. Então a gente vai meditar sobre isso. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, tem nos acolhido com a sua graça superabundante. E te pedimos, Senhor, que nesta hora em que estamos tendo a oportunidade de meditar, de refletir nas Sagradas Letras, que esta palavra que contém este livro santo possa iluminar a nossa alma, possa iluminar o nosso entendimento, possa iluminar o nosso coração, e o Senhor venha ser glorificado, para que nós saibamos se o Senhor está dentro da nossa casa. Nos ajude, pelo precioso nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. A gente, se não sabe, a gente precisa ter esse entendimento de que quando Jesus entra em uma casa, nada fica igual. Nada fica igual. Quando Jesus entrava no seu ministério aqui da terra, nos 3 anos que ele exerceu o seu ministério, quando ele entrava em uma casa,
geralmente acontecia uma mudança transformadora, seja física, seja emocional, seja espiritual. Alguma coisa acontece. Nada fica como está quando Jesus chega. Tudo muda. Jesus poderia curar enfermos, como ele entrou na casa de Pedro e foi lá e curou a sogra de Pedro. Ele traz conforto, traz segurança, traz esperança. Lucas no seu capítulo 4, só 2 versículos, 38 e 39, diz assim: deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E logo se levantou, passando a servi-los. Mudança. Eu não sei qual é a sua intimidade com Jesus, se você tem coragem de convidá-lo para a sua casa. Tem gente que fala assim: quem sou eu? Ah, Jesus, eu sou muito pequenininho. Não. Jesus veio para mim e para você. Ele não faz nenhuma acepção de pessoas. Deus não olha o que você tem, o que você quer ter, o que você não tem. Deus olha para o seu coração. Deus olha para as suas necessidades. E eu não posso criar uma expectativa negativa porque eu não tenho nada. Será que Ele vai me ouvir? Deus, Ele quer salvar você. Quando Jesus entrava em uma casa, no tempo do seu ministério, geralmente acontecia, como já disse, uma mudança transformadora, trazendo esperança, trazendo conforto. A presença de Cristo era sempre acompanhada de ensino e revelação, sempre. Quando Jesus foi na casa de Marta e Maria, uma sentava e outra trabalhava, ele ia ministrar a palavra de Deus. Havia mudança, havia uma expectativa diferente, havia uma paz que a gente busca e às vezes a gente não encontra, e às vezes nós não encontramos, que a paz está nele. A Bíblia fala que Ele é a nossa paz, e se Ele está ausente, como é que você vai sentir a paz que você quer sentir? Se Ele não tem liberdade na sua casa, se Ele é amor, e o amor que excede todo o entendimento, e você está distante dEle, como é que você vai sentir esse amor que aquece a alma, que tudo suporta? Eu preciso ter essa conexão com o Senhor. Eu preciso ter nele a minha esperança, a sua esperança, a nossa esperança. Ele deseja estar no nosso coração, mas Ele deseja estar em nossa casa. Ele não é simplesmente, Ele fica satisfeito só entrar no seu coração, mas Ele quer ter o prazer de entrar na sua casa. E o que acontece quando Ele está dentro de casa? Mas como é que Ele não está aí? Mas aí, só que a essência da presença dEle muda comportamento. Muda. Tem comunhão, tem respeito, tem louvor nos lábios, tem louvor no coração, tem reflexão sobre Deus, pensamentos. Quando Jesus não está presente, tem pensamento suicida. Quando o Senhor está presente, pensamento é as coisas lá de cima. Meu Deus, como Deus é bom, como a graça, nossa, Ele está presente. Porque quando Ele não está presente, nós ficamos expostos a uma série de investidas do maligno, tentando persuadir, influenciar negativamente, dizendo que Deus não se importa com você, que você não é importante para Ele, e você
acaba acreditando isso. A presença de Cristo foi muito marcante quando os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que eles estavam lembrando o que acontecera, não fora naquele dia. Jesus foi morto. E aí os 2 discípulos, eles saíram, vamos embora, porque a gente esperava, não aconteceu. Esperávamos que ele seria o nosso Messias, mas ele morreu, mataram e foram embora. E aí Jesus apareceu, sem que eles percebessem. Jesus havia já ressurreto. E eles caminhando, ele chegou e disse: o que vocês estão conversando? E eles olharam para ele: vocês não estão sabendo, não? Meu Deus, está correndo todas as aldeias aí, as regiões. Mataram o Salvador. Pensávamos que ele ia nos salvar, mas mataram. Eles não perceberam. Sabe por que eles não perceberam? Eles estavam pensando sempre no ontem. Quem pensa só no passado não vê o que está no presente, nem tem expectativa nenhuma para o futuro. Tem gente que vive de passado. E esses 2 discípulos estavam lamentando-se do que havia acontecido, passado, só ontem, gente. Para de olhar para trás. Para de olhar aquilo que deixou, aquilo que você perdeu, aquilo que não aconteceu. Para de olhar para trás. O Senhor está perto de você, próximo a você, e dizendo: olha para frente. Eu sempre digo que o apóstolo Paulo foi um homem que era arrogante, prepotente. Ele era Saulo, por causa da região dele. Ele mudou de região e passou para Paulo. Ele era prepotente, ele era sanguinário, perseguidor, era rude. Tinha cartas de autoridade para prender, para arrastar cristãos. E no caminho de Damasco, Deus mudou a história dele. Quando um facho de luz veio sobre ele, e ele se assustou, caiu por terra, perdeu a visão e disse: quem és, Senhor? Disse: sou tu, o Cristo a quem tu persegues. E disse: que farei? A partir dali, Paulo mudou a sua vida. Paulo deixou de ser perseguidor, passou a ser perseguido. Paulo deixou de ser arrogante, ser prepotente. Ele começou a ensinar, começou a conquistar almas, começou a instalar, fundar igrejas, começou a formar discípulos, começou a formar líderes. E ele, numa certa carta que ele escreveu, disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Se você não esquecer quem você foi, nunca você vai conseguir ser o que Deus quer que você seja. Que você está vivendo de passado. Não viva de passado. Quem vive de passado é museu. Eu preciso viver o meu presente e saber o que Deus tem para mim no meu futuro. Eu preciso fazer as escolhas certas para que eu tenha um futuro que Deus preparou para cada um de nós. Deus tem um futuro para a gente, mas isso Ele me entrega no presente da vida que eu estou vivendo, que você está vivendo. Não adianta você captar alguma coisa lá de trás. Você nunca vai mudar o seu passado. Você nunca vai consertar o seu passado. Você pode tirar alguma coisa do seu passado, para exemplo, você não cometer o mesmo erro, mas mudar o passado, ninguém muda. Está dando microfonia aí. Ninguém muda. Deus quer mudar a nossa vida hoje para amanhã. É isso que Deus faz. Não é o passado. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus não se importa com o seu passado.
Deus não quer nem saber do seu passado. Quando você reconhece Jesus, aceita, entrega, Ele diz que os nossos pecados Ele lança para o mar do esquecimento. Ele não quer nem saber disso. Ele não quer saber quem você foi. Ele quer saber quem que você quer ser, o que você pode ser, o que você passou a ser. E a gente fica se lamentando pelo passado que eu fui. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. E daí? Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo. E daí? E agora, o que você quer? Não, agora eu quero viver uma vida diferente com Jesus. Então se você ficar olhando para trás, você nunca vai olhar, você nunca vai alcançar, você nunca vai atingir aquilo que você quer atingir, gente. Eu preciso ter esse entendimento, ter essa conexão. Passado não foi feito para se viver dele. Não adianta você tentar arrastar o passado. Você pesa a sua vida fica pesada, aquela coisa arrastada. Eu tenho que pagar mesmo. Gente, para com isso. Deus tira todo o peso do pecado. E eu quero carregar o peso que Ele já tirou. Deus muda a nossa história. Mas eu preciso aceitar a nova história que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Você fala assim, quem sou eu? Não mereço. Ninguém merece nada aqui. Nós necessitamos da graça de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. E nós estamos aqui pela graça, não porque merecemos, porque nós estamos em busca daquilo que só Deus pode fazer, suprir as necessidades da nossa alma. Eu preciso ter essa compreensão. Durante o período de Jesus na terra, pelo menos Ele visitou umas 11 casas. E uma das casas que Ele visitou foi para uma festa de casamento. Era uma casa, um lugar de festa. Ele foi convidado. Está lá em João capítulo 2, que fala no versículo 3, assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus estava na festa. Mas Jesus disse, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele falou aos serventes, ela falou, fazei tudo o que ele vos disser. Gente, o segredo do mover de Deus na nossa vida é fazer o que Ele quer. Tudo o que Ele quer. Maria falou, fazei tudo o que Ele quer. O que Ele vos disser, façam. Se você fizer tudo o que Ele vos disser, alguma coisa acontece. Alguma coisa muda. Mas eu tenho que fazer tudo o que Ele faz. A gente tem o erro de fazer alguma coisa. Não, esse aqui acho que não precisa. É tudo, gente. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metretas são em torno de 500 litros. 500 vezes 6, 3.000 litros. Jesus falou assim, coloca, enche de água aí. Enche de água. Enchei as águas de água as talhas, e eles encheram totalmente, até a borda. Então lhes determinou, tirai agora. Deus não fez nada, disse, coloca aí. Agora tira um pouquinho e leve para o mestre que prova. A Bíblia não fala que cor que ficou aquela água. A Bíblia só falou, Jesus falou assim, tira um pouco dessa aí, leva para o mestre. Levai o mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo.
e disse, elogiando o noivo, eu não sabia de nada. Meu Deus, estou recebendo. Todos costumam pôr o primeiro vinho, o vinho novo, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu guardaste o bom vinho até agora. Deus transforma a gente. A alegria que a gente tem não significa nada pela alegria que Ele pode proporcionar para a gente. Eu preciso viver isso, gente. A gente pode comemorar, tá? É festa, mas a hora esse vinho acaba. E aí? Como é que você vai fazer? Na hora que acabar o vinho da sua alegria, na hora que haver um conflito na sua casa, se Jesus não estiver lá, o que você vai fazer? Não dá mais, estou indo embora. Faltou o vinho, acabou a alegria. Mas se Jesus estiver dentro de casa, vai voltar a ter alegria, e uma alegria diferente, porque Ele é a nossa alegria, a nossa paz.